A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para a gravação de mais um Adcast, o podcast da Assembleia de Deus de Itajaí. E hoje gravando mais uma vez o briefing, né, da lição dos adultos do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. E para essa gravação, eu tenho o prazer de receber aqui dois teólogos amigos da nossa igreja, professores que trabalham aí diretamente nas aulas da Escola Dominical. Então eu tenho aqui comigo, primeiramente, o presbítero Carlos Charlier, que também é coordenador do discipulado, né? Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela tua presença. Eu aproveito e quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor e espero que a gente possa ter bons momentos aqui junto com o pastor Rui, que se prontificou a estar conosco aqui. Acredito que vai ser um momento bem agradável para podermos falar a respeito desse tema super importante que é missões. Amém. E já foi apresentado aí pelo irmão Charlier, pastor Rui, que é o coordenador da Praia Brava, certo? Isso. Está aqui também para nos auxiliar e comentar aí essa lição do quarto trimestre. Bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço aí, irmão Miguel, Pai do Senhor para todos, e um bom dia, uma boa tarde, boa noite, para onde que esse podcast vai ser levado aí até os confins da terra, que é o que fala a nossa lição. Amém. Agradecer meu amigo aqui, Carlos Charlier, grande presbítero, um amigão mesmo, tem um carinho muito grande. E quero agradecer também, primeiramente a Deus, por essa oportunidade única de estarmos aqui, ao pastor Juliano Marques, que me deu essa oportunidade, tenho um carinho muito grande por ele, e ao meu pastor Adenilson, tá? Porque só gente boa. Só gente maravilhosa, não tem só patamar altíssimo. Mas é uma alegria estar aqui também, o pastor André, toda a equipe aí. É uma benção, pastor Adão. Muito obrigado aí pelo carinho e vamos seguir em frente. Fechou, maravilha. Então, nós estamos gravando aqui as lições do quarto trimestre do ano de 2023. E na lição dos adultos é um tema muito bom, porque trata da grande comissão, da grande confiança que Deus entregou nas nossas mãos, que é a propagação do seu evangelho. E o tema da lição é até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então, meus amigos, temos aqui então um tema missionário para trabalhar no quarto trimestre deste ano. E eu queria primeiramente pedir para vocês pudessem dar aí um pequeno resumo antes da gente transcorrer aqui nos assuntos centrais da lição, do que essa lição nos promete aí de perspectiva de ensino. Essa lição ela tem o cunho de abrir os olhos da igreja em relação ao campo missionário. Se você for ver qual o propósito de Deus, qual o propósito de Elohim sobre a vida do ser humano, você pega em Gênesis 3,15, que lá ele fala que viria um que pisaria a cabeça da serpente. Mas mesmo com ele pisando na cabeça da serpente, ela viria e morderia o seu calcanhar. Ele já estava ali pregando a vinda de Cristo, que seria ali morto por todos nós e estaria aprisionando Satanás nas nossas vidas. As missões, elas sempre foram pregadas por Deus. Pode chegar assim, mas Deus ele tinha uma visão assim ampla só para o povo de Israel, só para o povo hebraico. Não. Se você for pegar mesmo lá no Antigo Testamento, você vai ver que toda a seara, todo o plano de Deus era salvar a população, a humanidade. E ele enviou missionários para isso. Se você for pegar Abraão, que ele fala assim, a tua descendência será como a estrela do céu, como as areias do mar, que está lá em Gênesis, você vai ver que ali também era um campo missionário, que a partir dali o nome de Deus ele foi pregado, o respeito a Deus ele foi pregado, ele foi levado a todas as culturas, a todas as nações, a todas as etnias. Então, o plano de Deus é um plano de salvação. Isto é, em Gênesis, em João 3,16 fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus deve ser levada a todos. E Jesus fala também que lá, no final, o mundo só chegaria a um ápice de conclusão, como eu posso dizer, apocalíptica, no momento que todos ouvissem e a palavra de Deus através de Cristo Jesus. Não quer dizer que todos vão se converter, mas todos aqueles que, ao olharem para Cristo, souberem quem é Cristo, terá essa oportunidade de salvação. Então, essa parte missionária, onde os missiólogos eles trazem as doutrinas, eles trazem as informações, eles trazem
tudo de embasado, de trabalho em prol do evangelho, ele é crescente. Entendeu, Miguel? Então ele é amplo, ele não fica numa caixinha só. Ele é estendido a todas as nações, como fala lá em Atos 1, versículo 8. Até os confins da terra. Então ele não está limitado, Charlie, apenas a uma certa etnia. Deus ele quer pegar e abranger a toda nação, a todo ser humano, desde quando eles venham a adorar, desde quando eles venham a aceitar o seu Filho Jesus, que está aquela parte vicária, morreu por nós através de um ato, como posso dizer assim, de amor de Deus. Amém? Amém. Mortal. Bem, esse trimestre que nós vamos estudar a respeito de missões, entendo que ele é fundamental, ele é muito importante para a vida da igreja, não porque ela não saiba o que é missões, mas ao contrário. Às vezes nós precisamos relembrar alguns conceitos que a gente vai vivendo no dia a dia e acaba caindo numa rotina. É como aquele sopro na brasa que está se apagando, está se esmaecendo. E acredito que esse trimestre seja como isso, um sopro do Espírito Santo, usando professores, usando aqueles que estão envolvidos na escola bíblica dominical, para tornarem a acender no nosso coração não somente o conhecimento, o entendimento melhor sobre missões, mas também a paixão por missões. E o que me chama muita atenção é que nós vamos ver detalhes bem importantes em cada uma das lições que nós estaremos observando, mas principalmente que missões ela não está delegada ou vinculada apenas aos obreiros da igreja, aos pastores da igreja, mas que cada crente pode ser um missionário, não no sentido mais específico, mais restrito da palavra. Até não vou entrar em detalhes aqui, exatamente para não tirar o gostinho que você vai ter de aprender isso numa sala de aula. Mas só para a gente entender, vou dar uma rápida pincelada, que onde quer que nós estejamos, nós podemos fazer missões, ainda que não tenhamos o título de missionário, porque esse título deve ser muito cuidado quando se usa a palavra missionário, porque hoje algumas pessoas têm vulgarizado a palavra missionário. Banalizou, né? Exatamente, banalizou essa palavra. E geralmente a palavra missionário ela está envolvida o quê? A pessoa que deixa o seu contexto cultural, deixa a sua família muitas vezes. Às vezes ela tem que se sujeitar a aprender outra língua, outros idiomas, outras culturas. E isso está muito vinculado à questão de missões. Ainda que hoje nós tenhamos o que se chama de missões urbanas, também pessoas que nem saem da sua cidade, mas a missão, vamos dizer, aquela missão raiz, onde a pessoa se desprende de tudo, e nós vamos ver a importância disso, de nós, aqueles que não vão para os campos missionários, mas fazemos missão, mesmo sem ter um título de missionário. Mesmo não sendo missionários, mas podemos executar, fazer, realizar um papel missional. E hoje, inclusive, tem se mudado um pouco essa nomenclatura, até o pastor André está conosco, e hoje a gente usa a questão missional. Hoje tem sido mais usual a palavra missional ao invés de missionário. Praticamente são palavras sinônimas, mas hoje em dia tem se adotado a questão missional no lugar de missionário, ainda que não haja problema algum de se usar a questão missionária. Até a nossa lição ela vai focar nessa questão de missionário, de missões e tal, mas é importante que a gente venha aprender e entender um pouco mais a respeito disso. Por que pregar o Evangelho? Por que anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo? E é interessante para que nós possamos estar cada vez mais envolvidos, diretamente ou indiretamente. E a gente vai ver em algumas das lições, uma delas especificamente, falando das formas pelas quais nós podemos nos envolver nessa obra missionária, ou nessa obra missional, como eu falei anteriormente, cumprindo aquilo que o irmão Miguel já disse, o grande comissionamento que Jesus fez a todos os seus servos, a toda a sua igreja. Muito bom. Eu quero, rapidamente, só para a gente poder conseguir fazer a maior abrangência possível. A lição ela vai trazer ali algumas lições, fazendo um diagnóstico, trazendo um panorama sobre missões transculturais no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Ele fala um pouco de uma perspectiva pentecostal de missão, a contribuição com o campo missionário, a responsabilidade da igreja com os missionários,
os desafios da Janela 1040, que é uma região hoje, acho que uma das mais fechadas e mais difíceis, né, de se realizar a missão, fala sobre a igreja perseguida, fala sobre alguns modelos de missões, o propósito de missões. Então, assim, a gente vai ter, acho que, uma lição que ela vai conseguir destrinchar e nos trazer os conceitos de entendimento sobre cada coisa de missão. Mas eu queria separar aqui 2 pontos para que vocês comentassem, porque quando a gente pega lá o texto da grande comissão de Marcos 16, né, a gente pega e o texto vai dizer que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e foi batizado será salvo. Então nós temos aqui 2 mandamentos e não um. Melhor, 2 objetivos dentro de uma grande missão. O primeiro objetivo é pregar o evangelho. E segundo, que seja pregado a toda criatura. Então, um é complemento do outro. Mas, sendo que não adianta nada irmos a toda criatura se nós não pregarmos o evangelho. Então, a lição aqui, claro que não é o foco central dela tratar desse ponto, mas eu creio que faz parte do sexto, né? Quão importante é não só o trabalho missionário, de ir por todo o mundo, inclusive dentro do nosso país, dentro da nossa cidade, a missão urbana, mas fiel e com a capacidade, e além do chamado de Cristo para tal, de pregar o verdadeiro evangelho. Porque até que ponto, às vezes, uma precipitação, às vezes, de alguém que às vezes até tem um chamado, mas não chegou no momento ainda. Eu lembro muito de Paulo, recém-convertido, teve que pagar um tempinho lá, antes de começar a sua missão. Como que funciona essa mecânica na visão de vocês sobre esse assunto? Você falou que muitas das vezes se foge. Não, está dentro do contexto. Tá? Ide e pregai a toda criatura. Aquele que crer será salvo. Nós fomos comissionados, Miguel, para levar a palavra de Deus. Existem aqueles que estão na casa do Senhor para adorar, para glorificar. Mas existem aqueles que têm um chamado, Charlie. E quem tem um chamado, não adianta querer fugir. Se você tem um chamado para missões, se você tem um chamado missional, Deus vai arranjar meios para jogar você lá para fazer essa missão. O pastor presbítero Charlie falou muito sobre a questão urbana, próximas. Nós fazemos missões em alguns, na Janela 1040, a igreja tem 28 pontos de missões aproximadamente, e a intenção da nossa Assembleia de Deus aqui de Itajaí é colocar um missionário em cada ponto específico dentro da Janela 1040. E existem alguns irmãos que não podem ser mencionados, tipo no Afeganistão, por causa de quê? Segurança da família, segurança dele. Na Coreia do Norte, tem Kim Jong-un lá, que é o ditador mor, o cara é a expressão viva, praticamente, do diabo. Você não pode falar nada que a tua família morre e você sofre. Então, essa parte missional, ela abrange também, o irmão Miguel, a sua disponibilidade de querer fazer o melhor para o próximo em prol do reino de Deus. Você tem que se despir de si mesmo para poder levar a palavra do Senhor. Você tem que ir contra os seus valores para poder fazer a vontade e ter o valor de Deus. Como assim? Por exemplo, se eu pego o irmão Chalier e tem uma situação de uma tribo indígena no meio, nós falamos isso aqui conversando, no meio da Bolívia, que é o maior país com extensão territorial com divisa com o Brasil. Se não me engano, Suriname é o menor. Aí bota o Charlie lá numa tribo que nunca se viu, para pregar, levar a palavra. Ele vai ter que se adaptar nessa parte etnocêntrica, na etnia, na cultura daqueles indígenas, muitas das vezes pelado, sem roupa, despido, para poder levar a palavra e ali converter aquelas vidas e trazer aquelas pessoas para Cristo Jesus e haver salvação. Mas aí eu pergunto, será que o missionário, a pessoa que se desprende a ir pregar o evangelho, ele tem essa capacidade psicológica de saber que vai passar esses desafios? Muitas vezes levar a esposa junto com você, irmão Charlie, e lá ela tem que se despir, ficar nua para poder levar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Então, existe também a questão do id, existe a questão do chamado, existe a questão do querer e existe a questão também psicológica. Porque falar em missões é fácil. Eu quero viver missões. Nós tivemos há pouco tempo aí pessoas que foram mortas.
de soldados lá na parte no Oriente Médio, jogados dentro de vala, porque estavam levando a palavra de Cristo. Pessoas estão morrendo todo dia porque estão levando a palavra de Deus. Eu posso dizer que nós, hoje, aqui em Santa Catarina, aqui em Itajaí e em alguns pontos do Brasil, nós estamos em situações privilegiadas. Quero ver quando essa situação, ela realmente, pegar um enfoque totalmente diferente. Pegar um enfoque onde você tem que se desprender, largar tudo para fazer realmente, entrar realmente na seara e no campo de missões. O que você acha, Charlie? Bem, eu gostaria de fazer uma abordagem um pouquinho diferente dessa ótica. É que nós gostamos muito, especialmente nós, que a nossa denominação é uma denominação pentecostal. Sim. E até uma das lições fala a respeito do pentecostalismo dentro de missões, né? Uma perspectiva pentecostal de missões. E nós gostamos muito de falar de missões baseados em Marcos capítulo 16. Né? Onde nós dizemos ali, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aí o texto continua dizendo, e esses sinais seguirão. E nós, pentecostais, temos uma tendência a gostar desses sinais, né? De expulsar demônios, de falar línguas, de curar os enfermos, enfim. No entanto, eu gosto muito da visão o outro ide que Jesus fala, que é em Mateus 28, quando ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide. E aí, geralmente, muitos de nós esquecemos essa fala de Jesus e gostamos e nos concentramos em Marcos capítulo 16, por quê? Por causa dos sinais que seguirão, das manifestações do Espírito Santo, e parecem que são coisas assim bonitas, e eu acho maravilhoso ver milagres de Deus, eu acho maravilhoso Deus libertando as pessoas, expulsando os demônios, curando os enfermos, vendo pessoas sendo libertas, salvas, eu acho maravilhoso. Mas quando Jesus fala em Mateus 28, ele diz assim, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos. E fazer discípulos não aparece muitos sinais maravilhosos, prodígios, maravilhas, nós não vemos essas coisas. E muitos de nós fogem. No entanto, não são dois ides. Eu acho que isso é muito interessante de se pontuar. É um único ide, apenas ele foi dividido por uma questão didática na palavra de Deus, mas é o mesmo ide. O objetivo geral. O objetivo é o mesmo, fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus falou e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse trimestre vai fazer com que a gente pare de ter essa visão, achando que é só sair por aí pregando, mas além de pregar, além de ministrar, nós precisamos cuidar dessas vidas. Nós precisamos fazer com que elas tenham um crescimento na pessoa de Jesus Cristo, conheçam a sua palavra e, como Jesus mesmo disse, que eles guardem a palavra do Senhor. E dessa forma, eles tenham maturidade para poderem ir para o batismo. Porque, infelizmente, a gente tem visto ao longo da nossa trajetória de fé quantas pessoas que se batizaram, mas, na verdade, elas não entenderam o plano redentivo do Senhor Jesus Cristo. Porque conhecer Jesus, eu sei que todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de lutas, de dificuldades, de provações, mas conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é entender que nós estávamos eternamente perdidos, que nós não tínhamos condições alguma de fazer absolutamente nada por nós mesmos, e Ele nos redimiu, Ele nos salvou por sua graça. E compete a nós o quê? Apesar de todo momento de aflição, de dificuldade, nós sermos gratos a Ele e por gratidão estarmos sempre aos seus pés dizendo obrigado, Senhor. Obrigado, eu vou chegar no céu e vou continuar pela eternidade toda te louvando e te glorificando. E essa é uma motivação a mais que eu vejo, não porque eu tenha lido na lição, eu creio até que isso não está na lição, mas de levar o evangelho, porque nós não podemos querer Jesus só para nós, essa salvação só para nós. Esse tesouro, como diz uma das parábolas da Bíblia, né? A pérola preciosa, a pérola de grande valor, nós não podemos querê-la apenas para nós. E por isso somos motivados. E eu acho que isso, a lição desse trimestre vai ser uma lição motivadora para levarmos essa pérola de grande valor, que é o Evangelho do Senhor, que é o próprio Senhor,
para aqueles que não o conhecem. Mas seguindo essa mesma linha de raciocínio que o senhor fez, que eu provoquei a pergunta, que eu falei que o ID começa com ID, a missão, o objetivo é para ir, mas para fazer o quê? Pregar o evangelho. E o que eu queria, a pergunta seria para a gente dar uma focada no evangelho. Por quê? Eu entendo que quando o evangelho genuíno é pregado, que esse que é o grande, que eu entendo que é o grande X da questão, que às vezes pode mudar o impacto total da ação missionária, seja ela onde for, em qualquer país ou urbana, enfim. Mas quando a essência do evangelho ela não é alterada e ele é pregado, aí há o que a pessoa crê para ela ser batizada. Porque às vezes o que as pessoas estão crendo ou estão sendo levadas a crer a um evangelho deturpado, modificado. E aí, às vezes, ela acaba por ter essa visão fosca, né, com um certo véu, vamos dizer assim, ela acaba descendo ao batismo, às vezes vivendo um período de tempo dentro de uma igreja, só que, na verdade, ela não está, ela está longe da essência. E aí, quando a gente vem lá para as parábolas de Jesus, quando ele termina todo o seu sermão do monte, que é maravilhoso, né? Lá em final do capítulo 7 de Mateus, ele vai fazer o quê? Depois que ele termina de pregar, ele diz, olha, quem ouve essas minhas palavras, que é o sermão do monte, e as pratica, é igual a pessoa que edifica a casa sobre a rocha. Quem não pratica essas minhas palavras? O que está no sermão do monte é quem edifica a casa na areia. Então, às vezes, nós temos pessoas que estão edificando a casa da areia, não, talvez primariamente, porque ouviram e não praticou, mas porque estão ouvindo uma coisa deturpada. Estão ouvindo o evangelho deturpado. Então, por isso que eu provoquei ali a pergunta para nós falar da missão, mas do que esse missionário está levando, a importância dessa mensagem genuína que ele está levando, e de ser genuína, porque isso muda tudo. Sim. Né? Isso muda tudo. Quando o missionário, a pessoa que tem um chamado separado para a aula de missões, foi o que eu falei aqui, ela tem que se despir de si próprio. Por quê? Você está indo em prol a amor a vidas. Está levando a palavra de Deus para salvar vidas. Né? Como o Charlie falou, você não está guardando Jesus para si próprio. Eu me converti, me batizei, mas eu vou botar Jesus para mim, é só meu. Não. Você está ali para expandir, você está ali para levar o amor, para você salvar, levar a libertação, levar a cura. Porque existem pessoas que elas deturpam, foi o que você falou, do real sentido do Sermão do Monte. Por quê? Porque muitos não estão preocupados na vida, muitos não estão preocupados com a salvação daquela pessoa, muitos não estão preocupados em levar a palavra do reino do céu. Nós pregamos muito, eu gosto muito, tirar aqui, fazer um elogio do nosso pastor Adenilson lá na Praia Brava, porque ele gosta de pregar a palavra. E é isso que tem que ser pregado, é palavra. Você tem que viver palavra 24, por mais que você não queira, você vive palavra 24 horas por dia. Você já acorda com a palavra 24 horas por dia. Então, quando você está cheio da palavra, você se desprende, você se aniquila para poder viver o melhor de Deus, para você viver o agir de Deus. Porque existe o campo missionário, Miguel, onde a pessoa ela não está visando completamente, vamos ver se de uma forma deturpada, o reino dos céus, a volta de Cristo, salvação de vidas, levar a palavra às pessoas carentes. Ele falou aqui do pentecostalismo. Se você for pegar o pentecostalismo, hoje na Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus ela foi criada em 18 de junho de 1911, por Gunnar Wingren e Daniel Berg, que vieram da Suécia, numa cidade do Pará. E hoje nós temos mais de 250, 270 milhões de assembleanos convertidos, através de um ato missionário, que saíram da Suécia, foram para os Estados Unidos, entraram na Igreja Batista e de lá tiveram um encontro pentecostal com o Espírito Santo de Deus e trouxeram a palavra. Isso é um campo missionário para nós. Hoje, a raiz da Assembleia de Deus, ela vem de um serviço totalmente missionário, onde alguém teve um encontro real com o Espírito Santo de Deus, com Deus. Vamos ver a comissão lá em Atos 1, 8 e assim sucessivamente, tiveram um encontro com Deus e foram pregar, levar a palavra. E os dois não se conheciam. Genuína, né? Genuína. E você vai ver que a diferença dos dois é de 5 anos. E eles estavam passando fome quando chegaram aqui no Brasil.
Eles não tinham quase recurso nenhum. Pegaram intempéries, porque lá na Suécia é outro clima. Aqui no Brasil pegaram um calor horroroso. E hoje que nós somos? Hoje somos uma fortaleza e botamos missionários em todos os cantos do mundo. Por quê? Porque alguém direcionado do Espírito Santo de Deus ouviu essa palavra do ID. Ele não foi por ganância. Porque É o poder e a capacidade de quando é alguém com chamado, dentro da direção de Deus, capacitado por Deus. E baseado na palavra, o que esse trabalho pode alcançar, né? O potencial que tem, né? Pode render por reino de Deus. Isso aí. Aproveitando dentro desse complemento que você fez, e talvez até fez com que a gente tivesse um entendimento melhor, vejo o seguinte: acredito que quem é enviado ao campo missionário precisaria realmente ser testado e aprovado pela igreja que os envia, porque é muito possível que vejamos pessoas que foram chamadas por Deus, mas não foram treinadas. Pessoas que têm um chamado, que têm uma vocação missionária ou missional. No entanto, essas pessoas precisam aprender. O conhecimento bíblico, o conhecimento teológico, ele não vem do nada na nossa cabeça. O Espírito Santo não faz isso. Nós observamos que Paulo, no final da sua vida, lá escrevendo ao Timóteo, nos seus últimos momentos, ele diz para Timóteo: vem e traz para mim a capa e traz os pergaminhos. É um homem que detentor de um conhecimento teológico fabuloso, mas no final da vida, ele ainda queria estudar mais a palavra, queria conhecer mais a palavra, porque ele julgava ser importante. E às vezes, desculpem, mas às vezes a gente encontra alguns aventureiros que se intitulam de missionários, ou alguém os intitulou de missionários, mas sem preparação teológica, sem conhecimento teológico básico necessário. E talvez isso seja uma das causas de nós vermos pessoas que não têm se firmado no Evangelho porque têm ouvido um Evangelho raso, Evangelho barato. E uma pequena contribuição, né, se assim posso fazer, mas tu percebe que às vezes as pessoas acabam se escondendo atrás da simplicidade para poder, com uma argumentação de um aprofundamento teológico, bíblico, né? Então, assim, eu tive o prazer, o meu avô, ele foi um missionário urbano, né, no Rio de Janeiro. Eu conheço bem, meu avô plantou uma igreja dentro da favela do Jacarezinho, ele sabe de que é o Jacarezinho. Então, assim, um homem simples, nunca fez nenhuma faculdade, nem teologia, mas era um homem que sabia ler e tudo mais, mas devorava a Bíblia. E era um homem muito, muito sincero, muito justo. Então, mas ele supria a ausência, às vezes, de condições de ter uma capacitação melhor teológica na sua época, no seu tempo. Mas ele era um homem que devorava a Bíblia. Tinha a Bíblia na cabeça. Era um homem fiel, que orava a Deus, que buscava em Deus. Então, assim, não tinha uma capacitação de graduação, mas era um homem que, teologicamente, para te enganar ele, tu ia penar. Né? Podia vir um PhD lá, mas para enganar o homem ia ser difícil. E o senhor comentou sobre Paulo, no final da vida, na sua carta, nesse mesmo trecho, ele fala, manda vir também Marcos, aquele que no começo ele julgava atrapalhar a sua missão, a sua ação missionária. Foi um desertor, né? E no final ele falou assim, não, manda ele vir, que ele é muito precioso. Muito útil. Muito útil. Nesse caso, Paulo ele estava praticamente no começo ali, não, manda Paulo para lá, não quero, manda Marcos para lá, não quero Marcos comigo não. Agora, mas depois ele se arrepende e vê amadurece, como né? que Marcos era importante para o campo de e missões. ele conhece o chamado missionário de Isso Marcos. aí. E aproveitando essa tua fala, Miguel, interessante, a lição 12 vai falar o modelo de missões da igreja de Antioquia. E a gente observa o que? A Antioquia é a igreja que é fundada a cerca de 400 quilômetros de Jerusalém, já fora dos termos de Israel. E ela é fundada por pessoas leigas, por crentes que não andaram com Jesus. Eles eram crentes que eram discípulos, mas eles Discípulos de discípulos, né? E suplantaram a igreja de Jerusalém em quantidade de crentes. E a coisa cresceu de tal forma que os apóstolos em Jerusalém se viram obrigados a mandar Barnabé até lá para verificar o que estava acontecendo. Quando Barnabé chega lá, ele sofre um impacto, né, de ver a manifestação, o poder de Deus. Crentes que não andaram com Jesus, não conheceram, mas eles ouviram a palavra e, assim como o seu avô, foram fiéis
Sim. buscavam a Deus em oração, Com sinceridade. com sinceridade, e eles estavam firmados naquilo que eles aprenderam lá dos apóstolos em Jerusalém, e eles transmitiram exatamente a mesma mensagem. E ela alcançou muitas vidas, e tanto é que a igreja cresce mais do que na própria cidade de Jerusalém. É importante, Miguel, que ele falou aqui de Antioquia, porque tinha duas Antioquias. Tinha Antioquia, que era da Síria, e tinha Antioquia, que era de Psídia. Não, mas essa é da Síria. Essa é da Síria. Só que ali era um centro de várias nações. Vários povos estavam aqui na Antioquia. Muito fluxo, né? Muito fluxo. E ali na praça, muitos conversavam de vários lugares. Então, ali, aquele campo missionário ali era tremendo. Por isso que Paulo foi lá e fez aquele trabalho ali também. Entendeu? Mas aí a gente vai para... Quando fala de missão, e principalmente quando envolve a questão do assunto de que nós somos missionários, no sentido do objetivo, não como missionário, Sim. né? Mas eu lembro muito da carta de Pedro escrevendo, você precisa estar pronto para responder sobre a razão da vossa fé. E aí a gente entra num ponto que é assim, eu não sei até que ponto, quantos por cento dos nossos membros hoje estão prontos para explicar a razão da fé deles, entende? Então, isso é algo que nós deveríamos nos preocupar, porque eu me imagino isso numa situação onde ali deveria ser a oportunidade de ouro de pregação do evangelho, um de nós estaremos lá, e nessa oportunidade a pessoa não sabia explicar a razão da fé dela. Então, é uma oportunidade perdida, né? E nós, como dentro do sentido amplo, logicamente, do tema, onde nós estivermos é um campo missionário. Sim, isso aí. Então, eu sempre tento fazer essa associação dessa passagem de Pedro com o assunto missão, porque todos nós devemos estar prontos e aptos para responder sobre a razão da nossa fé, né? Mas para nós caminharmos para o final, meus amigos, eu queria que vocês fizessem, escolhessem, né, cada um, talvez aí 2, 3 lições para fazer uma pontuação um pouquinho mais profunda, e já deixar também no final da fala aí o convite para os nossos amigos de podcast, para que eles venham estar participando aí da nossa escola dominical. Posso? fique à vontade. Só quero voltar um pouquinho atrás. Ele falou sobre a questão da responsabilidade da igreja. Lá na lição número 7 fala a responsabilidade da igreja com os missionários. Se você for pegar na parte introdutória, aqui na introdução, ela fala o seguinte: uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo. Então, a missão da igreja também é zelar, cuidar e preparar. E a liderança, ela tem que ter a sensibilidade para ver se realmente aquela pessoa, né, o presbítero ali fala aqui, está apta realmente a estar no campo missionário. É isso aí. Né? Por que fala a palavra? Os presbíteros sejam testados, está em Timóteo, os diáconos também sejam testados, ver que você governa bem a sua casa, não seja voltado a muito vinho. Então, o missionário também ele tem que passar por esse crivo. Ele tem que ser testado, analisado e aprovado, para não ter essa balbúrdia de pessoas fingindo que estão levando o evangelho, mas estão levando um pseudo-evangelho. Para mim, eles pregam heresias, porque o verdadeiro evangelho, ele vem para salvar, libertar, consolar, ele vem para que você busque o fruto do Espírito, que está lá em Gênesis 5:22, que é caridade, longanimidade, e uma das coisas importantes, que se chama domínio próprio, o que é o autocontrole. Em Gálatas, né? Desculpa, é Gálatas 5:22, me perdoa. Eu falei o quê? Gênesis. Você falou para falar Gênesis. Tá? Foi Gálatas 5:22, me perdoa, que fala sobre o fruto do Espírito, que é um combo, é um fruto com todos esses novos elementos. É uma tangerina, né? É uma tangerina, vários gomos, é isso aí, entendeu? E outro ponto que eu queria passar, que eu gosto muito de falar, é da janela 1040. Tá? Ela foi praticamente criada em 1990 por Luiz Bush, que era um argentino, depois veio morar no Brasil, e em 1970 ele já tinha criado ali um grupo de pessoas não alcançadas, que eram pessoas desprezadas, pessoas humilhadas, pessoas de baixa renda, pessoas de baixo caráter emocional,
Aí em 1940 pegou a janela 1040, que pega ali na parte norte, né, geográfica, e você vê que esses polos desses países, eles são muito, mas muito... são povos muito sofridos. São pessoas que praticamente não têm acesso a nada, a nada. Foi falado aqui a No caso questão... do sistema de governo. Sistema de governo, um sistema de governo, não falando de político, o socialismo. A Não, maioria envolve essa questão do socialismo e nós vemos que o quanto que fica pendente na seara a salvação e o levar a palavra de Deus para essas pessoas. No Oriente Médio nós temos 21 países que é proibido pregar o evangelho lá dentro. Nós temos Arábia Saudita, Argélia, Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Palestina, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Omã, Síria, Sudão, Tunísia e Turquia. Vamos para a África, 12 países. Nós temos um trabalho na África, em Moçambique, muito bom. São projetos lá, feijão com arroz, projetos com crianças, tá? E na África nós temos Benin, Burkina, Cabo Verde, Chad, Djibouti, Etiópia, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Mali, Níger e Senegal. Então são países que a África está praticamente próximo de nós aqui, que o evangelho não chegou lá. Nós tivemos jesuítas católicos que foram para lá, nós tivemos cruzadas católicas que foram para lá, tivemos missionários de outras denominações que foram para lá, mas mesmo assim existem ditadores lá que impedem, manipulam, eles começam a manipular as crianças de 5 anos de idade. E essas crianças não têm acesso a nada. E nós fazemos um trabalho bonito lá, na África, muitas vezes em segredo, para que essas famílias, como falei aqui no início, não sejam perseguidas e mortas. Na Ásia, nós temos Afeganistão, Bangladesh, Bahrein, Butão, Camboja, China, Coreia do Sul e o pior deles se chama Coreia do Norte. É o país que tem maior índice de mortes, maior índice de crueldade, perversidade. Lá eles têm um regime próprio. Lá o povo na Coreia não pode usar o WhatsApp, eles têm que usar as mídias locais do governo. Até para sair, para viajar, tem que ter autorização. E nós temos genuínos missionários lá dentro que estão em segredo, secretos, levando a palavra de Deus. Aí tem Filipinas, Índia, Japão, Laos, Malásia, Maldivas, Mongólia, dentre outros. Na Eurásia tem 3 países, na Europa 4 países. Então, e um deles também é a Grécia. E olha que o evangelho ele foi divulgado, traduzido para o grego. As palavras foram traduzidas para o grego. A Torá foi traduzida através do grego. Paulo era poliglota, falava grego. Então, era a língua mor daquela época. E mesmo assim, fica uma barreira de levar a palavra Jesus lá dentro. Surpreenda-se, dentro da Judéia, é proibido levar a palavra, levar Jesus. O próprio judeu persegue o cristão. Então, essa janela 1040 é um ponto que tem que ser muito, mas muito bem trabalhado. Muito mais com amor, com dedicação, missionários que realmente queiram sofrer em prol do evangelho. Mas não sofrer assim, você é masoquista, não. É sofrer por amor a Cristo, sofrer por amor a Deus, sofrer pelo reino de Deus. Se você pegar todos os apóstolos da Bíblia, tirando João, que ficou preso lá em Pátimos, todos sofreram em prol do evangelho. E tiveram mortes vicárias, mortes de mártir. João também sofreu, né? Só não morreu, mas Só não sofreu. morreu, mas sofreu. Mas sofreu. Ficar idoso naquele Pátimos, preso. Quantas coisas que João não sofreu ali? Sim. Dentro dessa sua fala de que nós escolhêssemos 2 ou 3 lições, primeiramente eu gostaria de dizer que todas as lições são muito importantes, são maravilhosas essas lições, mas me chamam a atenção pelo menos 3 lições aqui que eu gostaria de ser muito sucinto a respeito delas, que seria a lição de número 8, missionários fazedores de tendas, a lição 10, o desafio da janela 1040, que o pastor Rui já citou, e a lição 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Na lição 12, já está dizendo ali, né, um modelo. Então a gente pode observar muita coisa daquilo que eles fizeram lá, que nós, apesar de estarmos no século 21, 2023,
mas tem muitas coisas que elas são praticamente imutáveis. Nós podemos utilizá-las com certeza, com garantia de que nós vamos ser bem-sucedidos. Voltando um pouquinho ali na lição 10, o desafio da janela 1040. É impossível que o professor ministre essa lição sem mostrar um mapa da janela 1040, né? Do hemisfério norte, dos meridianos de 10 a 40, 10 a 40. que vai do oeste da África até o leste da Ásia, compreendendo lá até o Japão. E o local mais difícil e talvez de maior atuação satânica, onde as pessoas estão, onde há muita idolatria, há muito afastamento de Deus. E por que eu estou falando isso? E deixei exatamente a lição 8 para comentar no final, porque são os fazedores de tendas. E eu quero falar em duas vertentes da questão dos fazedores de tendas. A primeira delas é o seguinte: hoje nós temos, eu quero me dirigir especialmente àqueles que são mais jovens. Eu vou dizer assim, o público de 40 para baixo. Porque você às vezes tem uma profissão, às vezes você está cheio de sonhos e ama a sua profissão, ama o que você faz, e sente um chamado de Deus e diz assim, mas eu vou ter que abrir mão. Não necessariamente. É claro, Deus pode até fazer isso com você. Mas quando você entender sobre fazedores de tendas, você pode ser um instrumento de Deus para levar o evangelho, sendo missionário como um fazedor de tendas. Eu participei de um congresso de missões alguns anos atrás, onde tivemos vários missionários do exterior, pessoas influentes dos Estados Unidos, do Canadá e de outros países. Eles mostraram para nós claramente que, principalmente na janela 1040, se você disser que é missionário, que você é pastor, que você é obreiro, as portas estão fechadas absolutamente para você. Agora, se você diz que você é um empreendedor, que você é um engenheiro, que você é um arquiteto, que você é um médico, que você é um veterinário, enfim, qualquer outra profissão, desde uma profissão mais simples a uma profissão de autoconhecimento tecnológico ou técnico, as portas estão abertas. E por conta disso, você pode adentrar nesses locais e o evangelho pode ser pregado. Às vezes você diz assim, mas eu não queria largar a minha profissão. Você não precisa largar a profissão. Mas você pode usar a sua profissão. E através dela, servir como no campo missionário, onde você sente a direção de Deus para servir. E é interessante que os crentes saibam disso. É claro que os fazedores de tendas, eles não terão 100% do seu tempo disponível para pregar o evangelho, porque eles têm uma empresa para tocar, eles têm uma indústria às vezes para tocar o seu trabalho, mas é a maneira que Deus usa para driblar, vamos dizer assim, para abrir portas onde as portas estão fechadas. Pequenas portas se abrem, e eu conheço alguns deles, até algum tempo atrás nós auxiliávamos alguns, um tempo que eu morava em outra cidade aqui de Santa Catarina, e irmãos que estão lá na região do Oriente Médio, até por questão de segurança, evito falar o nome do país, mas pessoas que estão lá, estão como empresários, mas na verdade é uma história cobertura para poderem pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É um meio para um fim, né? Exatamente. Um meio para um fim. Então, isso é maravilhoso. Então, meus amigos, eu agradeço mais uma vez, pastor Rui, presbítero Charlier, por terem vindo aqui e dar essa colher de chá para nós aí, para a gente gravar esse episódio, mais um episódio aí sobre as lições da Escola Bíblica Dominical. Então, fica aqui o nosso convite para que você venha participar da grande Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus de Itajaí. Em todas as congregações, a Escola Dominical ocorre no domingo, a partir das 9 horas da manhã. Tem a turma para todas as faixas etárias, desde os 4 anos de idade até os adultos, lá separado por faixa. Então, leve também o seu filho, seu neto, seu sobrinho, se tiver com você aí no domingo. Lá vai ter uma turma para que ele possa, da idade dele, com uma aula voltada para a idade dele, e você pode estar sendo abençoado, sendo ministrado por essas lições que vão falar sobre o tema de missão nesse último trimestre do ano. É certo? Fico por aqui. Mais uma vez, obrigado, meus amigos, por essa oportunidade. E é isso. Até a próxima. A paz do Senhor.